Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Overload. Hoje o início de uma nova série, Manual do Iniciante, onde eu vou explicar absolutamente tudo sobre o treino de musculação. Portanto, sejas tu um iniciante ou tu um PT super experiente que tem um aluno iniciante e não sabes bem como é que as características de um treino de iniciante, intermediário, avançado funcionam, eu vou-te explicar absolutamente tudo para tu poderes dar o melhor treino ao teu aluno. Ou se tu, à partida, se estás a ver este vídeo, foi porque tu quiseste pesquisar treinos para iniciantes, portanto, se tu és um iniciante, eu hoje também te vou ajudar, vou-te explicar absolutamente tudo o que tu precisas de fazer. Hoje começamos então com o treino de peito e com o treino de tríceps. Estou a fazer uma subdivisão A, B, C, peito e tríceps, costas e bíceps e membros inferiores. É uma divisão que me agrada principalmente ao sexo masculino. Não gosto de subdividir muito mais do que isto, acho que não faz sentido para uma pessoa iniciante subdividir mais do que isto, por exemplo, peito, costas, bíceps, o ombro, por aí fora. Acho que faz mais sentido mantermos um A, B, C. Em alguns casos, por exemplo, se tu só treinares 2 vezes por semana, faz sentido superiores e inferiores ou parte anterior e parte posterior, mas hoje vamos nos focar neste treino, peito e tríceps. Como é que funciona o treino de peito e tríceps para iniciantes? Ok, já falámos um bocadinho da divisão de treino, já percebeste qual é que é o treino que vais realizar hoje. A nível de outras características como o número de repetições ou o volume de séries, etc., nós já vamos falar enquanto estivermos no exercício. Para já vamos montar o exercício, vamos começar com o exercício de aberturas. Sempre com iniciantes, eu prefiro priorizar, e aqui é um gosto pessoal, máquinas a pesos livres. Há pessoas que preferem priorizar os pesos livres para ter aquela adaptação de as pessoas precisam de perceber logo esta parte da instabilidade e como é que funcionam os pesos livres. Eu pessoalmente prefiro dar estabilidade numa fase inicial e ir introduzindo essa instabilidade ao longo do tempo conforme as pessoas vão avançando. Porquê? Porque é mais fácil quando tu estás numa máquina, a máquina já te requisita o músculo-alvo sem tu pensares muito e tu só precisas de pensar em empurrar. Quando estás a fazer uma máquina de costas, tu só precisas de pensar em puxar. Enquanto que se estiveres a fazer exercícios livres, por exemplo, uma remada ou um supino, tu precisas de pensar em muitas variáveis e, para mim, deixa de fazer sentido porque a pessoa não está focada no músculo-alvo, não sabe bem o que é que está a fazer e não é tão útil para mim. Não gosto tanto de utilizar esse tipo de exercícios. Portanto, vamos montar aqui o exercício de aberturas. O que é que eu gosto de montar? Eu, pessoalmente, prefiro optar por exercícios mais estáveis. Então, eu vou utilizar o banco e eu venho aqui a meio da minha máquina, dou 1 ou 2 passos para trás e posiciono o meu banco. Porquê é que é importante nós estarmos afastados da máquina? Porque quando nós vamos realizar este exercício, o nosso braço vem cá para trás no maior alongamento e eu preciso estar afastado da máquina. Caso contrário, eu vou perder a tensão do meu cabo porque a máquina vai bater cá em baixo. Então eu preciso estar afastado para a frente. Ok, 2 pontos importantes. Primeiro, aquecimento. Quando nós falamos do treino de hipertrofia, que é o objetivo deste treino, ok? Não é emagrecimento, não é outro tipo de treino com objetivo específico, este treino é de hipertrofia. Quando falamos do treino de hipertrofia, eu gosto de aquecer na máquina. Porquê? Porque vou aquecer principalmente o músculo que eu vou trabalhar. Ou seja, se eu fosse fazer, como é o caso, umas aberturas, eu vou aquecer o exercício específico. Eu baixo a minha carga para uma carga mesmo leve, tranquila, apenas para realizar o movimento, aquecer bem o músculo-alvo, aquecer bem as articulações que eu vou utilizar e depois, quando eu aumentar a minha carga, já estar preparado especificamente para o exercício que eu vou realizar, ok? Não me faz muito sentido, se eu vou treinar peito, ir aquecer pernas ou fazer mobilidade de membros inferiores, ok? Segundo ponto, nível de repetições e nível de séries. Quando nós falamos de um iniciante, é bom tu priorizares o volume e diminuires a intensidade, ou seja, a quantidade de carga que tu vais colocar no exercício. E depois tu vais regulando conforme o aluno for melhorando, ou seja, na tua periodização que tu vais fazer com o teu aluno, tu vais diminuindo o volume e vais aumentando a intensidade porque o teu aluno vai começar a tirar o melhor de cada série e tu não precisas ter tantas séries e nesta fase faz sentido tu teres um volume maior porque tu queres que o aluno se habitue ao movimento, tu queres que o aluno perceba o que está a fazer, ele não vai conseguir retirar o melhor de cada série, não vai chegar perto da falha e então tu nesta fase tens muito volume lixo, mas que nesta fase faz sentido tu teres, ok? Tu aumentas bem o volume e diminuis a intensidade. Então o que é que nós vamos fazer? Eu pessoalmente gosto de utilizar 4 séries e não 3. Porque é que eu utilizo 4? O que importa no final é o volume que tu vais dar a cada agrupamento muscular. E eu prefiro, pessoalmente, dar mais séries por exercício e diminuir o número de exercícios. A nível de repetições também vou subir, vou fazer 15 repetições. E porquê 15 e não 12 e não 10 e não 8? Mesma história, eu quero aumentar o volume e baixar a intensidade. Se eu quero que o meu aluno se aproxime da falha nas 15, o peso vai ter que ser menor do que se ele se aproximasse da falha nas 8, nas 10 ou nas 12. E eu, neste caso, quero diminuir a intensidade,
diminuir a carga utilizada, mas a taxa de esforço continuar a ser alta com mais repetições, ok? Mais vezes realizar o movimento significa maior adaptação no sentido de ele perceber como é que se realiza esse movimento. Então, quase todos os meus alunos que estão a começar começam com mais volume, 15 repetições, e depois vamos diminuindo esse volume conforme formos tirando o melhor de cada série. Como eu tinha dito, aquecimento. O que é que tu podes observar aqui? Se eu tentar fazer este movimento, como a máquina está, o meu cabo e o meu braço não estão alinhados, porque o cabo está a vir muito de cima e o meu braço está a vir, eu posso meter aqui à frente, como tu podes ver, o cabo está a vir muito de cima e o meu braço está a vir um pouco mais de baixo. Então o que é que eu tenho que fazer? Ajeitar a parte dos cabos, e eu aqui gosto de meter no 14, mas depois depende também do vosso ginásio. O que é importante é o cabo estar alinhado com o vosso antebraço, ok? Com a direção que tu vais realizar o movimento. Porquê? Porque se o meu movimento é de apertar o meu peito, o cabo tem que estar alinhado com o movimento que eu vou fazer. Este movimento de adução horizontal do ombro. Este movimento aqui. Okay? Vamos aquecer bem. Porquê que eu gosto de começar com aberturas? Porque eu gosto de começar com um exercício totalmente isolado de peito. Faz com que, quando eu passo para um exercício composto, o meu peito já esteja pré-fadigado e seja mais fácil eu sentir o meu peito e localizar bem qual é que é o músculo-alvo que eu quero trabalhar. Realizei aqui uma série de repetições. Esta série não se conta, ok? Muita gente conta a série de aquecimento e não se conta a série de aquecimento. Quando um personal trainer passa 4 séries, 5 séries, 3 séries, independente, ele passa séries de trabalho. E a série de trabalho não é contabilizada como aquecimento. Portanto, já coloquei aqui uma carga que eu acho que vai fazer 15 repetições. O que é que vai acontecer? Eu não sei se eu vou conseguir realizar as 15 repetições, ok? E conforme tu fores treinando e conforme tu fores apontando as tuas cargas, tu vais conseguir errar menos vezes a carga que tu vais colocar, ok? Mas eu vou testar porque não estou habituado a fazer para 15 repetições e vou ver se coloquei muita carga ou pouca carga. Normalmente eu opto por errar por defeito, ou seja, colocar uma carga um pouquinho mais baixa e caso seja necessário aumentar. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Fiz as minhas 15 repetições. O que é que aconteceu? Não cheguei à falha. Eu, com iniciantes, eu não gosto de treinar logo com o objetivo de chegar à falha. Eu gosto de deixar 1, 2 repetições em reserva até a pessoa se habituar o que é a proximidade à falha. O que é que acontece muito? Com o treino de iniciantes, existe muito isto. A pessoa está a fazer muito bem o exercício, tu pensas, ok, ela vai conseguir chegar ao fim e de repente há uma queda enorme, porque as pessoas não estão habituadas a isto da proximidade à falha, então começa a ficar muito difícil e a pessoa, ok, já não ia dar mais, ok? Por isso é que tu não podes contar que a pessoa no primeiro treino ou no segundo treino já tenha a noção do que é uma proximidade à falha e que se esforce e que esprema cada série. Por isso é que o volume é maior, porque tu sabes que a pessoa não vai conseguir tirar o melhor de cada série. Então, eu fiz aqui as minhas 15 repetições, fiquei a 3 da falha, por exemplo, se calhar um pouquinho mais, mas vamos imaginar 3 da falha. Para mim, como treinador, já está ótimo. Eu vou aumentar um bocadinho mais para tentar que a pessoa fique a 2 da falha, a 1 da falha e vou manter esse estímulo durante algum tempo até a pessoa se habituar a isto do que é a falha. Mas, o objetivo principal, proximidade à falha. E eu, como treinador, tenho que ir implementando treino após treino o que é isto da proximidade à falha. E tu, iniciante, que não sabes o que é a proximidade à falha, nós referimos-nos à falha concêntrica. O que é a falha concêntrica? É quando tu tentas fechar a fase concêntrica do exercício, a fase em que tu estás a fazer força
e não vais conseguir fechar. Se não conseguiste fechar a fase concêntrica, isso é o que nós denominamos a falha, porque nós quase sempre denominamos a falha como uma falha concêntrica. Depois tens outros tipos de falha, mas é quase sempre a falha concêntrica a que os treinadores se referem. Portanto, eu não consegui fechar o movimento, isso é considerado a falha, e é isso que nós vamos tentar procurar. Para já, o que é importante? O peso foi muito baixo, eu consegui fazer o número de repetições a que me propus, eu propus-me fazer 15, consegui realizar as 15, vou aumentar um pouquinho mais o peso para tentar voltar a realizar essas 15. Eu, como treinador experiente, sei mais ou menos qual é que era o peso que eu iria ter que colocar, mas vou fazer como se não soubesse. Portanto, eu aumentei o nível seguinte dos pesos. Vamos lá, mais 15. O que é importante? Nós irmos ganhando esta noção de maior alongamento. Tentar utilizar o movimento completo, desde lá de trás ao máximo até à contração máxima. 15, ok. O que é que aconteceu nesta? Voltei a realizar as minhas 15 repetições. Qual é que é o teste que eu gosto de fazer com o meu aluno iniciante? O meu aluno acabou a série, eu vou-me virar para o meu aluno e vou-lhe dizer, olha, quantas repetições a mais é que tu achas que tu conseguias fazer? E ele vai-me dar um número. Ok, eu acho que conseguia fazer mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. Se o aluno me disser, eu acho que só conseguia fazer mais uma, eu vou manter aquele peso. Até que o aluno me diga, ok, eu acho que afinal já conseguia fazer mais duas ou mais três. Quando a resposta passa de 3, eu vou aumentar o peso e tentar explorar o peso seguinte, ok? Isso é a regra que eu costumo utilizar. Quando estamos a falar de uma pessoa iniciante, a noção de proximidade à falha é completamente errada. Ou seja, a pessoa vai dizer, eu acho que fazia mais uma, e se realmente ela fosse testar, fazia para aí mais 3, mais 4 ou mais 5. Então, uma coisa que eu também costumo fazer com pessoas mais iniciantes, para eles começarem a ganhar um bocadinho mais de tato do que é isto da proximidade à falha. As pessoas iniciantes acham que, ok, começou a custar, significa que a próxima já não vou conseguir fazer, porque se esta me custou, a próxima já não vou conseguir fazer. E isso não é verdade, ok? O que é que eu costumo fazer? Eu digo assim à pessoa, ok, faz lá a tua série. A pessoa fez a série, acabou nas 15, eu pergunto, ok, quantas é que conseguias fazer mais? A pessoa diz, mais uma. Não conseguia fazer mais do que uma. E eu, ok. E a seguir, na série a seguir, a pessoa está a fazer o exercício e eu digo à pessoa, ok, agora, ao invés de parar nas 15, vai até onde der. E a pessoa faz 15, 16, que era supostamente quando ela iria falhar. 17, 18, 19, 20. E eu normalmente na 20, 5 repetições a mais do que a pessoa fez, e eu digo, podes parar. Já percebeste onde é que eu quis chegar, certo? Que é a tua realidade de, só conseguia fazer mais uma, na verdade correspondia a mais 5, pelo menos. Ok? E a pessoa vai ganhando esta noção de, ok, custou, mas eu consegui executar mais 5 movimentos. E se calhar até conseguia mais. E a pessoa vai começando a ganhar esta noção. É um jogo muito interessante. Aliás, eu comecei a fazer este teste por causa de um amigo meu, num podcast, que é o grande Miguel, e ele disse-me na altura que a noção de proximidade, quando realmente é testada, as pessoas percebem que estava errado e as pessoas vão-se começando a habituar a essa nova realidade, de dizer assim, ok, afinal eu conseguia fazer mais, significa que afinal aquilo não corresponde a uma, aquela dor já corresponde a pelo menos 5. E elas vão começando a ganhar esta noção. Portanto, desde já os meus créditos ao grande Miguel. Antes de realizar a minha terceira série, eu vou muito rapidamente recapitular aquilo que é o movimento, porque é importante também recapitular o movimento. Já expliquei muito da teoria por detrás do que é que realmente é o treino. Vamos explicar só o movimento para não ficar em falta. Este movimento é uma adução, significa que eu vou fechar aqui os meus braços. E eu preciso de contrair o meu peitoral. Neste caso eu irei estar a mirar mais ou menos no feixe médio do peitoral, sabendo que isso não existe anatomicamente, ok? Só existe o peitoral maior e o menor, mas a nível de direcionamento dos feixes, eu diria que eu estou a mirar aqui no peitoral médio, ok? Depois tenho o inferior e o superior. Portanto, eu vou fechar o meu braço, apertar bem o meu peito. Podes ver que o meu peito está totalmente contraído e tentar manter o meu braço esticado. Qual é que é o principal erro aqui nas aberturas? É as pessoas juntarem o punho com o punho e, como tu podes ver, ainda há aqui muito espaço que eu poderia estar a apertar o meu peitoral e não estou. Então, o objetivo aqui não é punho com punho, e sim cotovelo com cotovelo, antebraço com antebraço e fechar bem o teu peitoral ao máximo. Na questão do alongamento, se eu tentar fazer a fase excêntrica com os braços totalmente esticados, a primeira coisa que eu vou sentir na grande maioria das vezes é que o meu bíceps vai estar, parece que vai querer rasgar, ok? Porquê? Porque
quando eu venho com os braços esticados, eu vou começar a sentir o meu bíceps a alongar antes de começar a sentir o meu peitoral a alongar. Então eu gosto de fazer esta fase excêntrica com o cotovelo um pouco dobrado, que é para eu não ter essa dor do bíceps e sim alongar bem o meu peitoral. E no final do movimento, quando eu vier para a fase concêntrica, eu volto a esticar o meu cotovelo. Este é o exercício completo. Lembrando, peito estufado para fora, ok? Aqui, eu quero apertar aqui o meu peito. Não quero fazer este movimento como vejo muito a fazer, ou até estar com a postura direita, mas o ombro vir para a frente, ok? Este movimento não existe. Eu quero estufar o meu peito e apertar o meu peito com os meus cotovelos. Bora! Ok. O que é que aconteceu? Eu fiz 12 repetições, porque esta normalmente costuma ser a minha carga de trabalho para 12 repetições. Porquê é que eu, sabendo que não ia fazer as 15, porquê é que eu fiz? Porque isto é normal de acontecer, ok? E eu consegui fazer muito bem com a carga anterior. Testei uma carga acima e não consegui realizar o número de repetições a qual eu me propus, que era fazer as 15. O que é que eu faço neste tipo de situações? Se fosse uma pessoa já de nível intermediário ou de nível avançado, vocês viram que eu consegui realizar pelo menos 8 ou 10 repetições, o que eu diria para mandar ficar nesta carga e tentar cada vez mais explorar a 13ª, a 14ª, a 15ª, até conseguir aumentar de peso. Como estamos a falar de uma pessoa iniciante e eu não quero ter este tipo de esforço, muito menos se calhar até falhar no primeiro treino, eu mandava regredir uma carga e dizia-lhe, ok, esta é a tua carga de trabalho, no próximo treino, depois do aquecimento, vais fazer todas as séries com esta carga, porque esta é a tua carga de trabalho. Todo aquele processo de descobrir a carga, de ir para o peso 1, para o peso 2, para o peso 3, ele deixa de existir e a pessoa vai apontar. Normalmente eu gosto que a pessoa traga o seu bloquinho, ou no caso se tiveres um PT, o PT é que tem que apontar, e a pessoa vai apontar, ok, a minha carga de trabalho para o exercício de aberturas é 18 para 15 repetições, na primeira série fiz 15, na segunda fiz 15, na terceira fiz 14, ok? Isto é um bloco de notas que a pessoa tem que apontar, ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício número 2, supino inclinado. Este é um exercício em que eu vou querer trabalhar a parte superior do meu peitoral. Lembrando mais uma vez que anatomicamente isso não existe, mas na direção dos feixes da parte superior do meu peitoral. Para isso, eu preciso de inclinar o meu banco a 30 graus. Normalmente, os bancos têm a indicação de 0, 15, 30, 45 e 60. Portanto, eu vou inclinar o meu banco a 30 graus. Ajusto o meu banco com o meio da barra. A barra normalmente também está com um risquinho no meio da barra e vou perceber se a barra me vai bater no meu peitoral. Como podes ver, a barra está-me a bater praticamente no pescoço, ou seja, eu preciso de puxar o meu banco mais para trás. Portanto, eu vou puxar o meu banco mais para trás, por exemplo, para aqui, e vou realizar o mesmo movimento. A barra está-me a bater abaixo do nível do meu peitoral, o que significa que eu vou ter que puxar o meu banco mais para a frente. Ok, à partida, eu já conheci o banco, à partida aqui vai estar perfeito. Vou só chegar o meu banco mais para a esquerda, que ele está um bocadinho... Ok, vamos ver se aqui agora está bom. Ok, portanto, exatamente, agora está perfeito, que é, ele está-me a bater na parte superior do meu peitoral, a passar-me relativamente perto da cara, portanto, ele não está a bater no meu mamilo, está a bater acima do meu mamilo, porque eu quero que o movimento dos meus braços seja para cima. Este movimento. Agora, eu vou colocar as minhas mãos onde começa aqui a parte do granulado da barra, portanto, a parte do granulado da barra, e vou colocar o meu polegar do outro lado da barra para segurar bem a minha barra. Portanto, agora este fiozinho aqui do meio da barra vai ter que bater no meio do meu peito, que está mais ou menos lá, ok? Também não ficou perfeito, mas está mais ou menos lá. Portanto, eu agora vou pousar aqui e vou começar a colocar peso. Lembrando que eu já sei que eu consigo colocar peso. Se tu nunca testaste este exercício, vais fazer exatamente o mesmo processo que fizeste no exercício anterior. Testar com 0, ver se consegues fazer 15. Testar com 10, ver se consegues fazer 15. Testar com por aí fora, ok? Ok, de quanto em quanto é que eu aumento? Se tu vires que ainda tens uma margem boa, que ainda estás longe da tua falha, como tu tens poucas séries para testar, não vais estar a aumentar de 1 em 1, nem de meio em meio. Mas quanto mais te fores aproximando da tua falha ou da tua carga de trabalho, tu tens que aumentar menos. Por isso é que é importante a progressão de carga ser feita com meio quilo, 1 quilo,
2 kg no máximo, ok? Porquê? Porque se tu já estás perto da tua falha, não vais tentar fazer a série seguinte com mais 5 kg ou com mais 10 kg, ok? Portanto, neste caso, eu vou testar com 10, sabendo que vai estar abaixo do valor que eu consigo fazer. Como é que eu contabilizo a minha carga? 10 kg, 20 kg, eu normalmente considero a barra do Smith 20 kg, ou seja, aqui estaria 20, 30, 40. Vou fazer a minha primeira série com 40 kg. Vou destravar a minha barra e vou bater com ela no peito e subir. Bato com ela no peito e subo. 2. Nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Outro assunto muito importante, cadência. A nível de cadência, eu gosto de utilizar 2 segundos na subida, 3 segundos na descida. Eu gosto de controlar um pouco mais a descida, ou seja, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, a descer, ok? Esta é a cadência que eu costumo utilizar. Porquê que eu demoro um pouco mais na descida do que na subida? Porque o controlares a descida, segundo aquilo que é a evidência científica, é um pouco melhor no sentido hipertrófico, no sentido de aumento de massa muscular. Agora eu tenho 20, 40, 60 quilos. Mais uma vez, realização do exercício. Peito estufado, as minhas mãos não quero a 90 graus, quero a 45, 60 graus e vou estufar bem o meu peito para ter o máximo de alongamento. Portanto, o máximo de alongamento, encostar bem ao meu peito e subir. Vamos lá. 1, 2. Aqui já estou a ficar próximo da minha carga de trabalho. Já não vou meter 10 kg em cima, como é óbvio. No máximo colocaria mais um ou mais meio, mas vou deixar esta carga por hoje e iria apontar no meu caderno supino inclinado, 4 séries e carga de trabalho 60 kg. E no próximo treino já não faria com 10 kg de cada lado, já começaria com 20 kg de cada lado, com a minha carga de trabalho. Pedro, eu devo realizar um aquecimento no segundo exercício? Eu já aqueci bem o meu peitoral, já fiz 4 séries de um exercício de peitoral, não faz sentido eu vir para aqui e voltar a aquecer. Mesmo sendo um movimento diferente, faz mais sentido começar próximo da minha carga de trabalho. Iria executar mais 2 séries deste exercício, mas vamos passar para o terceiro exercício, que é para o vídeo não ficar muito longo. Ok, como eu tinha dito, no primeiro treino de peito e numa fase inicial não vou utilizar pesos livres, vou utilizar apenas máquinas, exercícios mais estáveis, portanto vou fazer o meu último exercício aqui na press de peito. O que é importante tu variares no teu treino de peito? Tu precisas, se tu olhares anatomicamente para aquilo que é o peitoral, tu precisas de ter um exercício para cada orientação do feixe, ou seja, superior, medial e inferior. O primeiro exercício que nós fizemos, aberturas, era para peitoral medial, mas devido à inclinação do meu corpo, pode atingir a parte inferior do meu peitoral, portanto vamos dar cheque no medial e cheque no inferior. A seguir fomos para um exercício inclinado e atingimos a parte superior do meu peitoral. Portanto, cheque, cheque e cheque. Ou seja, eu dei um estímulo às 3 partes do meu peitoral. Para finalizar, vou repetir o estímulo da parte medial do meu peitoral. Mais uma vez, é a primeira vez que eu estou a executar esta máquina, portanto comecei num peso mais baixo, errei por defeito e vou, portanto, colocar as minhas mãos aqui na minha pega, lembrando que eu estou a utilizar a pega de baixo porque é a pega que está alinhada com o meu peitoral, porque eu sou baixo. Se estivesse muito em baixo iria ter que aumentar o meu banco e vou começar o meu exercício, a empurrar. Ok, esta máquina é uma máquina muito boa porque ela é convergente, ou seja, ela no fim do movimento ela aperta o meu peitoral. Por isso é que é importante tu utilizares as máquinas numa fase inicial, porque elas guiam o movimento por ti. Vamos lá. Aqui, outra coisa importante, não quero cotovelos levantados, quero os cotovelos na mesma orientação que nós falámos até agora, os tais 45 a 60 graus, não a 90. Vamos lá. 9, tentar alongar ao máximo, alonga, 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 alonga. 10. 15. Ok, fiz 15. Quantas é que eu fazia mais? O mesmo do há bocado. Fazia mais 3 ou mais 4. Vou aumentar o meu peso.
para o nível seguinte. Vou descansar e, quando estiver descansado, vou para a próxima repetição. Eu, no treino de hipertrofia, diferente do treino de emagrecimento, no treino de hipertrofia eu gosto de descansar até eu me sentir preparado para realizar a próxima série. Ou seja, eu não tenho um tempo de descanso. Eu não descanso 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu vou por feeling. Eu vou descansar até eu achar que o meu ritmo cardíaco baixou e já não tenho dor muscular e eu estou preparado para executar outra série.